Boa tarde a todo pessoal, sejam bem-vindos aí ao curso de licenciatura em Química à Distância. Nessa disciplina que a gente vai falar um pouquinho sobre Química Analítica Experimental, né? É o nosso terceiro experimento, né? Que vai falar um pouquinho sobre os elementos ferro, alumínio, zinco e níquel. E a gente vai tentar identificar esses elementos e separar eles numa amostra sintética que a gente vai estar produzindo agora, daqui a pouquinho, né? E a gente vai fazer em duas etapas. Na primeira parte a gente vai separar o alumínio do ferro, né? E depois, no procedimento 2, após a separação dos dois grupos, alumínio, ferro e níquel e zinco, a gente vai fazer a separação do níquel, do zinco e sua posterior identificação, utilizando alguns reagentes específicos para a identificação, tanto de zinco quanto de níquel. Bem, pessoal, então, como eu tinha falado no início, a gente vai então misturar o zinco, então nitrato de zinco, 0,2 mol por litro, nitrato de ferro 3, 0,2 mol por litro, nitrato de níquel, 0,2 mol por litro e nitrato de alumínio, 0,2 mol por litro. A gente vai pegar 4 gotinhas de cada um desses reagentes e vai adicionar num tubo de ensaio. Tá? Então nós temos aqui o tubo de ensaio. A gente vai preparar a nossa amostra sintética. Então, nessa preparação a gente tem exatamente zinco, ferro, níquel e alumínio. Então, na nossa amostra a gente já sabe que tem esses materiais, então a gente só vai separar eles e após a separação identificar através de reações específicas que cada metal vai estar interagindo, tá? E aí a gente pode dizer com certeza que aquele material é exatamente o níquel, o alumínio, o ferro ou o zinco, tá? Então vamos fazer a nossa preparação. Eu pus 6 gotinhas de zinco e vou pôr 6 gotinhas de ferro, assim como os demais elementos aí. Então agora eu estou pondo o ferro, 3 mais. Vou agora o níquel. E finalmente o alumínio. Pronto. Então nós temos aqui na nossa amostra desconhecida uma quantidade de ferro, zinco, níquel e alumínio. Então perceba que nós temos uma formação de uma solução transparente, né? Cor aí meio amarela, esverdeada, né? Em virtude aí da presença do níquel e do ferro, tá? Então perceba que visualmente a gente não consegue identificar quais são os metais presentes nessa amostra desconhecida, né? O nosso contrainho é sempre o nitrato, né? E o que a gente tem que fazer é tentar separar cada um deles e após a separação de cada
metal, né, e identificar ele através de reações específicas, né? Então, a primeira parte, como eu já mencionei, a gente vai separar em dois grupos. O primeiro grupo é alumínio e ferro. Como eles têm características semelhantes, então nós conseguimos separar eles através da precipitação, e em solução vai ficar o níquel e o zinco, que posteriormente a gente vai pegar o sobrenadante e fazer uma nova precipitação, separando o zinco e níquel e futuramente identificando cada um deles em reações específicas. Bem, pessoal, então nós preparamos a nossa amostra, né? Agora a gente precisa tamponar ela para aquecer, e assim que a gente fizer o aquecimento, a gente vai centrifugar e separar os dois grupos que eu mencionei agora há pouco. Então nós temos aqui a nossa amostra, né? Essa amostra, então, primeiramente eu vou adicionar 6 gotas de ácido clorídrico. Bem, todos esses procedimentos, mexer com ácido concentrado e base concentradas, né, a gente tem que fazer durante a utilização de uma capela, né? Então, por isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai adicionar aí algumas gotas de base. Veja que já há uma certa formação de um produto aqui, tá? Esse produto, nós temos que verificar o pH, ele tem que estar próximo a 9, né? Então a gente vai verificar através do papel de tornassol. Perceba que ainda está ácido. Ele tem que tornar azul. Então a gente vai adicionar mais algumas gotinhas de hidróxido. Como a gente não quer um excesso desse material, a gente vai adicionar lentamente. Ainda não alterou. Essa formação meio marrom, né, significa que começou a precipitar o hidróxido de ferro. Junto com ele nós teremos o hidróxido de alumínio. Então perceba que houve já alteração, passou a ser azul, o nosso pH já é básico. Então a gente agora vai aquecer um pouquinho o nosso material em temperaturas brandas, né? Aqui por 1 minuto mais ou menos. Bem, pessoal, então após o aquecimento a gente fez uma centrifugação, né? E aí nós temos aí, ó, separado o precipitado. Nesse precipitado nós temos o hidróxido de ferro e o hidróxido de alumínio, e no sobrenadante nós temos zinco, né? Íons zinco e os íons níquel. Então a gente vai separar agora o sobrenadante, né, do precipitado, que o sobrenadante a gente vai identificar posteriormente na etapa 2 da nossa análise. Então a gente vai pegar um outro tubo de ensaio e vai adicionar esse sobrenadante, aliás, e separou, tá vendo? Então aqui nós temos o ferro e o alumínio, tá? Bem, então para a gente fazer a separação do alumínio e do ferro, né, que está agora nesse precipitado, a gente, primeira coisa, tem que lavar ele, porque a gente não conseguiu eliminar todo o sobrenadante, né? Por mais que a gente tenha tentado separar o máximo possível, a gente tinha uma parte aqui do sobrenadante, então a gente tem que lavar esse precipitado. Como que a gente vai lavar? Vai lavar com uma solução de cloreto de amônio 0,2 mol
por litro. Então a gente vai adicionar umas gotinhas aqui. Feito isso, a gente vai novamente no procedimento da centrífuga, centrifugar, pegar o sobrenadante, jogar fora e fazer esse procedimento 3 vezes. Aí a gente vai ter um precipitado lavado. E aí a gente vai para a próxima etapa. Bem, pessoal, então após a centrifugação a gente vai separar o sobrenadante e jogar ele fora. A gente não tem interesse no sobrenadante, tá? Essa parte agora, a gente simplesmente lavou o nosso precipitado. Então a gente acabou já de fazer as 3 lavagens, né? Então agora a gente vai para a próxima etapa, que é a separação, né, do ferro do alumínio, né, através da identificação e reação com o hidróxido de sódio. Então nós temos aqui o hidróxido de sódio. Cadê ele? Tá aqui. Então a gente vai adicionar nesse precipitado o hidróxido de sódio, 1 ml do hidróxido de sódio. Lembrando sempre que 1 ml corresponde a 20 gotas, né? Então a gente vai adicionar 20 gotas. Bem, então agora novamente, né, nós vamos ter que fazer a centrifugação para precipitar só o hidróxido de ferro, e em solução nós teremos o hidróxido de alumínio, que é solúvel em presença de hidróxido de sódio. O hidróxido de ferro, ele não é solúvel, né? Ele acaba precipitando, então agora nós temos em solução o hidróxido de alumínio na forma de AlO4- e com o precipitado o hidróxido de ferro 3. Então, novamente, a gente tem que ir lá na centrífuga para separar. Então, pessoal, a gente fez aí a separação agora, né? Centrifugou após a dissolução do alumínio. Então, o sobrenadante agora nós temos o hidróxido de alumínio e o precipitado é o nosso hidróxido de ferro. Pronto, então aqui nós temos o hidróxido de ferro e aqui desse lado, no sobrenadante, o hidróxido de alumínio, que está na forma alumínio O4-, tá? Então daqui a pouco a gente vai trabalhar com hidróxido de ferro, agora a gente vai identificar o hidróxido de alumínio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai acidificar o meio para haver a formação do hidróxido de alumínio e aí precipitar ele novamente, tá? Então a gente vai adicionar aí algumas gotinhas de ácido clorídrico. Bem, pessoal, então a gente vai adicionar aí para reprecipitar o hidróxido de alumínio no sobrenadante. Esse precipitado, ele é um pouco difícil de visualizar, tá? Porque ele fica na forma gelatinosa. Então dificilmente a gente vai conseguir visualizar na câmera, tá? Nós não podemos adicionar muito, porque então ele volta a dissolver, a solubilizar, aliás.
Geralmente, para ficar mais fácil a visualização, a gente utiliza um marcador, um material que, na presença do hidróxido de alumínio, né, ou do alumínio, ele forma um complexo que é vermelho e aí você consegue identificar com mais facilidade. Outra maneira da gente fazer isso é dissolvendo o precipitado com a adição de mais ácido e posteriormente adicionar base para que haja formação do hidróxido de alumínio novamente, tá? São as duas maneiras que a gente pode utilizar. Bem, pessoal, então agora é a parte da identificação do ferro, né? Esse precipitado, né, nessa cor e dessa forma já indica hidróxido de ferro, mas para a gente ter certeza que é o ferro mesmo, né, a gente precisa identificar ele. A primeira etapa que a gente vai fazer é lavar ele. Então a gente tem que lavar 3 vezes o precipitado com água quente. Então eu tenho água quente aqui, eu vou adicionar uma quantidade razoável de água. Novamente eu vou fazer o processo da centrifugação para decantar esse precipitado. Vou retirar o sobrenadante e jogar fora, né? Isso nós vamos repetir 3 vezes para a limpeza desse material. E ao final a gente vai testar a presença de ferro, né, utilizando o tiocianato de amônio, que ele vai complexar formando com o ferro um complexo de cianato, tiocianato, né, que vai identificar a presença do ferro. E aí a coloração vai ser vermelho. E aí a gente vai ter a certeza que tem ferro na nossa amostra. Então vamos para a parte da centrífuga novamente. Bem, pessoal, após a centrifugação, né, a gente já fez a separação do sobrenadante, jogamos fora. Agora nós temos só o precipitado após a terceira lavagem, né? Então agora a gente vai adicionar algumas gotinhas de ácido clorídrico primeiro, né, para a gente acidificar o meio, tá? Então nós temos aqui o ácido clorídrico, a gente vai adicionar aí algumas gotinhas desse ácido. Aí já teve a solubilização, né, pela presença do ácido, ele solubilizou e agora a gente vai identificar os íons ferros, né, através do agente tiocianato. Pronto, isso é a confirmação da presença de ferro na nossa amostra, tá? Pode ver que fica com uma coloração bem parecida com sangue. Bem, pessoal, então nós terminamos a etapa de identificação de ferro e alumínio. Lembra, na primeira parte a gente separou, no sobrenadante ficou quem? O níquel e o zinco. Então agora a gente vai precipitar o níquel e o zinco usando a tioacetamida. Eles vão precipitar no formato de sulfeto de zinco e sulfeto de níquel. E após essa precipitação a gente vai separar, né, utilizando um ácido. Um deles é solúvel em ácido, o outro não. E aí a gente vai conseguir separar o sobrenadante do precipitado, onde no sobrenadante nós temos um determinado material e no precipitado outro. E a gente vai poder identificar cada um deles utilizando reagentes específicos. Então a primeira parte é aquecer a nossa amostra. Então nós temos aqui a nossa amostra, né? A gente vai aquecer ela durante algum tempo. Vai deixar ela aquecida aí alguns minutos, né? E vai adicionar nessa amostra o reagente tioacetamida, né? Esse reagente ele vai ser utilizado para precipitar
sulfeto de zinco e sulfeto de níquel. Tá? Então já aquecemos, a gente já pode adicionar após esse breve aquecimento, né? Lembrando que esse aquecimento está sempre sendo feito em banho-maria, tá? Então a gente vai adicionar agora o reagente. Para que a reação seja quantitativa, a gente adicionou por volta de 30 gotas, tá? E vai deixar esse sistema em aquecimento por cerca de 20 minutos. Após essa etapa, a gente vai fazer novamente uma centrifugação, separar o sobrenadante do precipitado e depois a gente pode adicionar mais gotas de tiocetamina para poder ver se teve uma precipitação quantitativa. Se a solução ficar turva, a gente adiciona, faz o procedimento novamente e separa o precipitado e junta com o outro precipitado. Tá? É isso aí, vamos esperar agora 20 minutos. Bem pessoal, então a gente já fez o aquecimento por 20 minutos, né? Agora a gente tem que separar o precipitado, né? A gente já fez a centrifugação, o precipitado já está no fundo, a coloração é negra mesmo da solução. A gente vai tirar esse sobrenadante e vai pegar o precipitado e vai colocar ácido clorídrico para dissolver o metal e um deles vai ficar ainda insolúvel. Pronto, nós temos aqui o nosso precipitado. Então nesse precipitado eu tenho tanto o sulfeto de zinco quanto o sulfeto de níquel, né? Mas o sulfeto de zinco ele é insolúvel, ele é solúvel em ácido e o sulfeto de níquel não. Então a gente vai dissolver utilizando o ácido clorídrico. Então a gente vai adicionar aqui ácido clorídrico e vai deixar em repouso para que o zinco seja dissolvido. Então ele tem que ficar em repouso por 4 minutos. Bem pessoal, então a gente já adicionou o ácido, né? Esperou 4 minutos, né? Agora nós temos um precipitado que tem somente sulfeto de níquel e no sobrenadante nós temos o zinco que é solúvel no ácido. Então a gente vai separar o sobrenadante do precipitado. Bem, a partir dessa separação, agora a gente vai colocar só o sulfeto de níquel, que está com o precipitado, numa cápsula para fazer a sua identificação. Então, primeiramente, a gente vai dissolver esse precipitado em ácido nítrico concentrado. Então, eu tenho um ácido nítrico concentrado. Vamos adicionar algumas gotinhas. E agora a gente vai aquecer ele até a completa dissolução dele. Bem pessoal, eu já adicionei a dimetilglioxina, mas
vejam que ainda não houve precipitação. Por quê? Porque o meio está ácido, porque eu adicionei ácido nítrico concentrado. Então, para que haja precipitação do níquel mesmo, eu tenho que tornar o meio básico. Então, eu vou adicionar um pouco de hidróxido de amônio. Perceba que ó, ele já está complexando conforme eu mudo o pH do meio. Então ainda está muito ácido. Pronto, virou. Isso é indicativa da presença de níquel no meio reacional, que houve a formação do complexo com dimetilgleucina. Então nós já identificamos ferro, alumínio e níquel. Agora, finalmente, a gente vai identificar o zinco presente na nossa amostra desconhecida, né? Então aqui está o sobrenadante da etapa anterior, né? Que a gente separou do níquel, que acabamos de fazer já o teste de verificação do níquel. A gente vai colocar esse material numa cápsula de porcelana e vai aquecê-lo por um determinado tempo até a evaporação do sulfeto que tenha ficado ainda presente ali. Após essa evaporação, a gente vai adicionar mais um pouco de tioacetamida, tá? E finalmente vamos aquecer até a preparação do nosso material depositado precipitado, tá? Que vai ser o sulfeto de zinco, tá? Então agora a gente só precisa aguardar aí alguns minutinhos para fazer a adição do tioacetamida e finalmente ter a confirmação da presença de sulfeto de zinco, ou seja, zinco na nossa amostra. Bem pessoal, então finalizando a nossa identificação, agora eu vou pôr um pouquinho da tioacetamida e aquecer até a formação do nosso precipitado. Agora é só esperar até evaporar tudo, aí a gente vai ter o nosso precipitado branco que indica a formação do sulfeto de zinco. Então pessoal, finalizando aí o experimento, né? Então nós temos separado ferro, alumínio, níquel e aqui o sulfeto de zinco identificado pelo pozinho aqui que a gente fez no final aí. É isso aí, obrigado.